Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem tê-las lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar as mãos, os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas mais saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, manso e humilde de coração, queridos irmãos, nós acabamos o ciclo de leituras do capítulo 6 do Evangelho de João. Como há quase um mês estamos ouvindo sobre o pão da vida, só sobre a interrupção do dia da Assunção de Nossa Senhora, mas agora nós retomamos os textos do Evangelho de São Marcos, com um texto bastante impactante, porque nos faz lembrar ou nos faz meditar com muita clareza sobre um aspecto da vida de fé nossa e de todas as religiões do mundo, sobre a pureza de coração ou a pureza da fé daqueles que vivem. Isso é muito importante, porque a pureza do homem diante de Deus, para nós, podemos lembrar bem aquela bem-aventurança do Evangelho de Mateus: bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Todos nós queremos ver a Deus no reino dos céus, e por isso, no coração da liturgia da palavra, nós temos Jesus falando sobre a pureza do coração. Só que São Marcos contextualiza a partir, ele escreve para cristãos advindos do paganismo, que não conhecem bem os costumes judaicos, por isso ele descreve um costume judaico, um costume ritual de purificação. As religiões antigas, todas elas tinham, o judaísmo sem exceção, que é o costume de lavar as mãos ou mesmo tomar banho antes das refeições. Aqui é importante dizer que esse costume ainda é válido, tá certo? Lavar as mãos e tomar banho, seja para si, seja para aqueles que estão perto de você, né? Portanto, não é um problema com o gesto ritual. O problema é que essa não é uma lei dos mandamentos, propriamente dito, mas é uma tradição humana que entrou como rito purificatório. E ficou até hoje os nossos costumes. Nós também, espero, quando comemos, lavamos as mãos, e espero ainda mais que todos tomemos banho. No entanto, o fato está, no texto de hoje, sobre algo mais profundo, sobre aquilo que torna o homem puro ou impuro. Nós cantávamos no início sobre a pureza, também para entrar no santuário, e aqui Jesus diz algo que ficou muito claro, e que, se não entendido, pode levar muitos à confusão. O que torna o homem impuro
não é aquilo que entra por causa da comida. Pensemos também que os judeus tinham algumas restrições, por exemplo, comer carne de porco, não é? É uma das restrições que no judaísmo não se podia comer. Problemas esses que ecoaram na igreja desde o princípio, quando, ainda no Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 do Ato dos Apóstolos, onde os apóstolos precisam resolver, São Pedro sobretudo, resolver sobre se eles poderiam comer ou não alguns alimentos, ou se, na verdade se deveriam impor aos cristãos vindos do paganismo alguns costumes judaicos. No entanto, o centro, o cerne da nossa liturgia da palavra está exatamente na pureza diante de Deus. O exterior e o interior. E Nosso Senhor já diz tão claramente que o que torna impuro o homem são as coisas que saem, não que entram, mas se entram, se estão dentro, é porque entraram por algum lugar. E aqui, Jesus está dizendo claramente que o problema não é que entrem pela boca, porque quando entra pela boca não vai ao coração, mas é quando entra pelos olhos e pelos ouvidos, porque as portas do coração, as portas do interior do homem, são os olhos e os ouvidos. Se você olhar todas as 13 coisas que Jesus diz, 13 pecados, na verdade, 13 sujeiras que o Evangelho traz hoje, fala exatamente de coisas que entram pelos nossos olhos ou pelos nossos ouvidos e saem pela nossa boca. E aí é o que Nosso Senhor está dizendo. Para nós é uma reflexão importante, porque Nosso Senhor chama alguns de hipócritas. Talvez nós, em nosso tempo especialmente, não damos o valor às palavras. Nós jogamos palavras ao vento. Nós falamos várias palavras, inclusive de forma irresponsável, e não sentimos a intensidade das palavras, os quais o Evangelho usa para designar. Hipócrita é uma palavra muito grave, quando o Nosso Senhor usa essa palavra para aqueles, que pode se aplicar também a nós, Ele está falando de pessoas mascaradas, que se escondem por detrás de uma veste de santidade. E a gente pensa sempre nos outros, mas essa reflexão não é para os outros, é para nós. Diante desse texto, portanto, com medo de viver a hipocrisia, nós devemos pensar se o nosso interior e o nosso exterior está unido, ou se vivemos uma dicotomia da fé entre o interior e o exterior. Se somos exteriormente alguma coisa, vivemos estereótipos, e no interior somos outros. Isso serve, seja para aqueles que se vestem de santidade para recriminar os outros, ou aparentemente se mostram assim, seja também para aqueles que vivem o relativismo moderno, que dizem, o que importa é o coração. O que importa é o homem inteiro, tá certo? Não é só o coração, é o interior e o exterior. Daí, não é tanto nem só a exterioridade de alguns, que existe de todos os lados, cantos, de cima para baixo. Nós tendemos a ser assim, julgar pela exterioridade. E seja também aqueles relativistas que acham que as pessoas, o que importa é o coração, só Deus conhece os corações. Isso é fato, que só Deus conhece os corações. Agora importa sim aquilo que eu faço, porque a carta de São Tiago, se você nunca leu a carta de São Tiago, leia, vale muito a pena. São Paulo é duro, mas São Tiago é mais duro ainda, especialmente quando fala da língua, sobre o pecado da língua. Ele é bastante rigoroso. No entanto, ele fala hoje um texto muito bonito, diga de passagem, de que tudo que vem do Pai das luzes, do Pai do alto, nosso Pai do céu. Mas fala de uma religião verdadeira, pura e sem mancha. Como viver bem a fé, na verdade. E aqui é isso que nós devemos condensar. Como que um católico deve viver bem a fé? Unindo o seu interior e o seu exterior.
não vivendo o relativismo, bobeira que as pessoas falam. O que vale é o coração. A pessoa faz tudo de errado, não, mas o que importa é o coração. Não, a pessoa tem que estar unida, o interior e o exterior. E é exatamente isso, quando ele diz: com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas. Nós talvez não lembremos tanto disso, porque hoje não se mostra dessa maneira, mas na antiguidade, no tempo dos apóstolos, os órfãos e as viúvas eram os grupos em maior vulnerabilidade, para usar uma palavra muito contemporânea, né? E diz: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Eu lembro que quando nós falávamos sobre esse texto antes da pandemia, nós cuidávamos. O que é uma praga, uma contaminação? A gente não tinha muita noção, a não ser por aquilo que ouvimos, mas a maioria de nós, se não todos, bem sabemos, a partir daquilo que vivemos tão pouco tempo atrás, que alguns tinham receio até de se aproximar uns dos outros, e sabemos o que é uma preocupação por alguma coisa que gera contaminação. Aqui não é para se apartar do mundo, mas é para tomar as precauções necessárias. O espírito mundano, que faz com que nós sejamos, e hoje eu estou falando de interioridade e exterioridade, mas você também pode pensar na vida virtual e na vida real, tá certo? Que se é uma coisa de numa realidade, noutra totalmente distinta. Basta pensar. Tem alguns que põem uma foto nas redes sociais, não é nada daquilo, se vocês me entendem. Mas o fato é que assim é também a nossa vida interior. E aí a preocupação do evangelho de hoje. A gente viver contaminado com o nosso tempo, que valoriza o irreal, que chamamos de virtual, na maioria das vezes, em detrimento daquilo que é realidade. Assim, o evangelho nos chama a coerência, nos chama a unir o exterior e o interior. Para isso, me lembro sempre da regra, da santa regra de São Bento, pai dos monges, que ensina no capítulo 19 sobre a maneira de salmodiar. Sabe o que é salmodiar? Os monges, nós também que rezamos antes das horas, quando existe a salmodia, que são os salmos, no mosteiro é cantado, e há uma regra como se cantar a salmodia. São Bento previu quase todas as coisas, né? E há uma regra como se cantar, não se pode só ficar, não, tem que sair a voz, né? Não pode só mexer os lábios, não posso só rezar em voz baixa, tem que salmodiar. Mas São Bento diz, nesse contexto, algo muito bonito: ut mens nostra concordit votis nostre. Muito simples, né? São Bento disse que nossa mente concorde com a nossa voz. Como é bonito! E a gente não é para usar só na oração, não, tá certo? É para usar na vida. Ou seja, São Bento está dizendo que o nosso exterior, a nossa voz, deve concordar com aquilo que há no nosso interior, no nosso intelecto, quando fala de mente. Mas, para nós, aplicando esse evangelho, aquilo que nossa voz, nosso exterior faz, deve concordar com a vida de fé que vivemos interiormente. Por isso, todos nós precisamos ser transformados, e esse é o processo de conversão. É da adequação do nosso exterior ao nosso interior, e o nosso interior ao nosso exterior, a ponto de tudo ser transformado em Cristo. Não só uma coisa, não só outra, não só uma observância simplesmente exterior, mas também não só um sentimento interior de que eu acho bom, Cristo legal, maneiro e está tudo bem, e vivo como se fosse um pagão, e Jesus vai ver meu coração no final. Mas de fato, esse é o processo de conversão que São Bento fala ao salmodiar, mas também a todos nós, não só a rezar, mas a viver a fé. Por isso, a falsa segurança dos fariseus é um perigo para nós, mas também nós não podemos cair na sedução relativista que subjugais suas ideias no intimismo religioso.
onde o único critério sou eu. Não, é o meu interior. Isso é um risco muito grande no nosso tempo, do relativismo. É uma sedução do diabo para dizer simplesmente que vale o seu interior e você faz práticas que te levam para o inferno. E como que faz? Por isso, concordet voce nostre, ou seja, é uma coisa com outra, para que então possamos ser praticantes da palavra e não meros ouvintes, como recomendava o apóstolo Santiago hoje, São Tiago. O desejo de Deus para nós, homens e mulheres de fé, portanto, irmãos, é que ouçamos e coloquemos em prática o que ouvimos. Em outras palavras, Deus quer de nós coerência. Por fim, é importante ver as 13 sujeiras, digamos assim, ou 13 doenças espirituais que nosso Senhor diz hoje. Há más intenções, presta bastante atenção nisso, certo? Más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. E aí eu vou te dar 3 minutos para você pensar se você já sofreu ou sofre disso. 3 minutos é muito tempo, né? 1 minuto, uns poucos segundos já dá para a gente... Porque talvez muitos de nós pensemos, eu nunca matei, eu nunca roubei, nunca adulterei, e está tudo certo aí. Mas quando nós olhamos, essas 13 realidades que Jesus fala, servem para nos ajudar a meditar que também nós precisamos entrar num processo de conversão, aonde o nosso sistema imunológico espiritual, digamos assim, vai colocando para fora essas doenças. E qual é o remédio para essas doenças? Certamente a oração e os sacramentos. Não a oração mal feita, que não tem nada a ver com a realidade. E não os sacramentos de qualquer maneira. Os sacramentos, sobretudo a confissão, é o método imunológico para que a gente vença o pecado. Mas não a confissão que eu chego assim, padre, posso confessar rapidinho ali? E não me gera mudança de vida nenhuma. Mas a confissão verdadeira, da qual é fruto de um coração arrependido, de transformado, que busca mais ao Senhor. Uma confissão verdadeira, aquela que gera dor pelo nosso pecado e desejo de mudança, que da qual eu saio ali verdadeiramente. Não, eu não posso continuar do jeito que eu estou. Eu preciso lutar contra isso. Não só a confissão para jogar em cima do padre os meus pecados e ele me dá a absolvição e a minha consciência ficar tranquila. Não é para a consciência ficar tranquila. A confissão não serve para a consciência ficar tranquila. A confissão serve para perturbar a consciência em direção à nossa conversão. Diante de uma verdadeira confissão, uma boa confissão, a gente sai com a consciência meio perturbada. Fala assim, eu preciso mudar. Mas não é consciência perturbada no sentido psicológico, não, né? Não é nenhum abalo psicológico. Estou falando uma consciência que deseja mudança. Por isso, meus irmãos e irmãs, busquemos que nossa voz concorde com nossa mente, que nossos atos concordem com a nossa fé e que os nossos pecados e misérias, com os deles descritos no Evangelho de hoje, nos levem a uma verdadeira mudança de vida e conversão, a todos nós, para que possamos cada vez mais que a nossa voz concorde com a de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.